Muito bem, meus amigos e minhas amigas, chegando à reta final do nosso treinamento. Essa parte é muito importante porque vamos então demonstrar para você como que de fato é possível executar os cálculos, mas fazendo em primeira instância a análise da NCM, aonde nós pesquisamos, de que forma, e com isso levando para você todo o detalhamento necessário. Então vamos nessa. Compartilhando aqui a tela, a exibição inicial, então vamos partir agora do princípio que vamos fazer as simulações de modo que seja muito prático e objetivo a nossa aula. Deixe-me agora então compartilhar com vocês um ambiente fantástico. Esse ambiente foi disponibilizado então pela Confas, onde todos os estados deveriam assim colocar planilhas, e essas planilhas com informações essas colocando como MVA, SEST, quais são os convênios e protocolos, para que você possa dar a sua checada. Ocorre que nem todos os estados fizeram isto. O que nós temos aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 estados que colocaram as respectivas planilhas. Para que a gente possa demonstrar, vamos começar demonstrando aqui o Amapá. Depois eu vou escolher outro estado, não só sempre colocando como regra inicial São Paulo, que é nosso estado de origem, mas sempre prestigiando todo e qualquer estado também, até porque eu sei que você pode estar numa região diferente de São Paulo, ou até mesmo trabalhar com São Paulo. Então, vamos tratar aqui, por exemplo, com o Amapá. Quando você clica dentro desse contexto, aqui você vai então ter o acesso a essa planilha. Vamos abrir essa planilha e com isso você vai ter o desenho. Está aqui já abrindo a planilha, mostrando isso de forma muito prática para que você possa observar. Muito bem. Como eu vinha executando estes movimentos, perceba que quando você, repetindo o meu movimento aqui, quando você clicar bem aqui no meio, com o botão direito, você tem as opções dos segmentos. Lembre que disse que para que a gente venha entender se o seu produto é ou não substituição tributária, ele parte do princípio que você tem então um segmento. E o seu produto está no segmento de autopeças? Então vamos colocar aqui, por exemplo, autopeças. Quando colocarmos autopeças, olha que coisa interessante. Neste momento, o que ele faz? Ele coloca a NCM, que está atrelada, qual que é a SEST, a descrição que nós falamos que é muito importante também você checar. Aqui ele demonstra para nós um ponto muito importante também, que é a respeito do protocolo. Lembra que no momento da aula específica, onde eu digo que o protocolo ou o convênio tem o desejo de celebrar os acordos. Então, nesse caso aqui, factível, ocorre que este produto que aqui está, catalisadores com essas respectivas NCMs e enquadramentos com essa SEST, aqui é demonstrado que, então, na medida que ele se relaciona com esses estados, há um protocolo que é o 41 de 08/2008, estabelecendo isso, assim como há protocolos com outros estados também. Basicamente, esse tipo de produto ele está quase em todos os estados, não é? Tem aqui um protocolo que estabelece. E aqui ele tem o que nós chamamos de MVA original. Então, esse é um ponto muito interessante. Se você tem o segmento de materiais elétricos, a mesma coisa. Aqui você consegue observar então o item, qual que seria a NCM. Lembra que eu disse que a questão da descrição é muito importante? Vamos observar essa aqui em particular. Ele chama a atenção de transformadores, bobinas de autoindução, mas eu quero que você comece a observar isso aqui, ó. Potência superior a 16 kVA. Honestamente, eu não sei o que seria isto,
mas sei que sobre os aspectos tributários tem um impacto muito grande, porque a descrição ainda nessa mesma esteira fala depois, classificados nas posições, exceto os demais transformadores, subposições 8504.3. Observe que na medida que você tem essa descrição e o seu produto, porventura, não se encaixe nessa descrição, afasta a substituição tributária. Por isso, a importância de estar atento com a sua NCM, o seu SEST e a descrição que está sendo ali conduzida. Com esses dados, com certeza você já tem um pouco mais de robustez para que você consiga observar. E olha que coisa interessante aqui, meus caros amigos. Quando você tem aqui uma MVA falando que é 48% e aqui você tem então a informação dos protocolos, qual que é o objetivo agora? Vamos imaginar que você não tem CONET, você não tem IOB e você quer checar se esse 48% faz sentido, se realmente é o que está dentro do protocolo. O que nós vamos fazer aqui? Perceba que ele tem um número, que é 84 de 2011, não é? Então, onde que nós podemos checar se essa informação está adequada? Vamos mostrar na prática. Então, eu estou aqui no CONFAS, eu vou voltar dentro da sua origem. Bem aqui no canto esquerdo, eu tenho protocolos. Cliquei em protocolos e eu já sei o ano desse protocolo. Esse protocolo é de 2011, não é? E nós vimos que o protocolo é o protocolo 084, que inclusive vai ao encontro, porque ele sempre menciona, dispõe sobre a substituição tributária nas operações com materiais elétricos. Quando nós clicamos dentro de um protocolo, logo de primeiro plano, você começa a perceber que ele menciona que dispõe sobre, obviamente, a questão ligada com as operações de materiais elétricos e nesse detalhamento menciona quais são os estados que fizeram essa celebração, que são os mesmos que você pode conferir se a planilha também está correta. E aí, no final aqui desse trecho, ele diz: resolvem celebrar. E nesse momento, uma vez que ele celebra esse detalhamento, aqui ele começa a apontar alguns detalhes. Não sei se vocês viram também na aula passada, onde eu coloquei um ponto importante, que em regra ele menciona que vai aplicar o MVA relativo às operações subsequentes. E também disse que todos os protocolos em regra têm também menções destacando o seguinte, que aplica-se também a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual sobre a base de cálculo da operação própria. E nesse sentido, ele menciona em que circunstâncias? Em estabelecimento de contribuinte, por isso que é importante saber a finalidade do destinatário, de mercadoria destinada a uso ou consumo ou ativo imobilizado. Perceba que com esses dados a gente fica muito astuto e sagaz. Então agora nós temos condições de saber que a substituição tributária ocorre então em estabelecimentos que têm o desejo de dar uma saída subsequente e também quando esses estabelecimentos, que sejam contribuintes realmente do ICMS, usam para uso e consumo o ativo imobilizado, que neste caso então pratica-se a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Muito bem, mas agora nós vamos checar um ponto bem aqui embaixo, não é? Nós temos um detalhamento. E aqui é outro ponto importante do protocolo que também chama muita atenção, que eu disse a vocês, colocando bem nessa parte, e todo o protocolo segue a risco como é as boas práticas dessa tributação, metodologia de cálculo. Observe que ele menciona aqui o seguinte, que nessas operações há necessidade que ele chama de MVA ajustada, e demonstra como que funciona a metodologia do cálculo, que inclusive vamos fazer na prática. Então aqui é onde, como você observa, que tem que fazer um ajuste. O protocolo estabeleceu que quando então há essa operação
que é entendida como interestadual, o contribuinte deve realmente fazer o ajuste. Então, se você não sabia o porquê que fazia esses ajustes, aonde você pode assistir isso, observe no seu próprio protocolo do seu produto essa passagem. Em regra, todos os protocolos têm essa informação e demonstra como que o contribuinte deve executar esses procedimentos que nós vamos fazer na prática no próximo passo. Mas descendo ainda no contexto desse protocolo, observe, eu vou pegar aqui agora a parte desta NCM, então é 8504. 8504. Perceba, tenho aqui já logo no primeiro plano, se nós observarmos, já tenho ela aqui, ó. Observe, item 2, 85.04, MVA original, 48%. Vamos ver se realmente é 48%? 42%. 48%, perdão. 48%. Então nós temos condições, pessoal, a partir desta planilha, em conseguir montar então o que nós chamamos de cenário, para que eu venha entender que este produto tem uma maturidade para que ocorra a substituição tributária, desde que se relacione com esses estados. Agora, entendido esse contexto inicial, vamos fazer na prática um desenho de um cenário e como que a gente pode trilhar esse caminho e fazer os cálculos dessa substituição tributária, não é?